Olá, meu amigo, minha amiga, que bom estarmos juntos mais uma vez no Reavivados por Sua Palavra. Hoje, para ler ou refletir, meditar em Ezequiel capítulo 23. Sempre antes de lermos a Bíblia, nós temos orado aqui. E eu quero convidá-lo para que a gente continue fazendo isso e oremos mais uma vez. Antes, porém, só lembrá-lo que você pode pedir um estudo bíblico, pode rever vários programas da TV Novo Tempo no portal da TV Novo Tempo, novotempo.com. Será um prazer receber a sua visita lá. E na nossa rede social, também no Twitter, no Instagram, no Facebook, o endereço é o PR Evandro Fávero. Que Deus acompanhe você sempre e a todos nós. Vamos orar? Querido Pai, nós agora precisamos da Tua iluminação mais uma vez e sabedoria para compreender a Tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos abrir a Bíblia aqui então e vamos ler hoje Ezequiel 23. Tem dois nomes interessantes aqui, o Olá e o Olibá. Eram duas meretrizes, né? Então o capítulo fala das prostituições de Olá e de Olibá. Olibá será destruída por seus amantes, o profeta reprova os adultérios de ambas e fala dos juízos que cairiam sobre elas. O capítulo ele apresenta uma alegoria para mostrar que ao cometer a idolatria, Samaria e Jerusalém estavam como que adulterando espiritualmente. Então a gente vai dar uma olhada nessa parábola que está aqui no capítulo 23 e a gente vai ler então até o verso 18. Vamos lá? Capítulo 23 de Ezequiel, a partir do verso 1. Veio-me a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, houve duas mulheres, filhas de uma só mãe. Estas se prostituíram no Egito, prostituíram-se na sua mocidade. Ali foram apertados os seus peitos e apalpados os seios da sua virgindade. Os seus nomes eram Olá, a mais velha, e Olibá, sua irmã. E foram minhas e tiveram filhos e filhas. E quanto ao seu nome, Samaria é Olá, e Jerusalém é Olibá. Prostituiu-se Olá quando era minha, inflamou-se por seus amantes, pelos assírios, seus vizinhos, que se vestiam de azul, governadores e sátrapas, todos jovens de cobiçar, cavaleiros montados a cavalo. Assim cometeu ela as suas devassidões com eles, que eram todos a fina flor dos filhos da Síria, e com todos aqueles pelos quais se inflamava, com todos os seus ídolos, se contaminou. As suas impudícias que trouxe do Egito não as deixou, porque com elas se deleitaram na sua mocidade, e eles apalparam os seios da sua virgindade e derramaram sobre ela sua impudicícia, perdão. Por isso entreguei nas mãos dos seus amantes, nas mãos dos filhos da Síria, pelos quais se inflamara. Estes descobriram as vergonhas dela, levaram seus filhos e suas filhas, porém a ela mataram a espada. Ela se tornou falada entre as mulheres, e sobre ela executaram juízos. Vendo isso, a sua irmã Olibá corrompeu a sua paixão mais do que ela, e as suas devassidões foram maiores do que as de sua irmã. Inflamou-se pelos filhos da Síria, governadores, sátrapas, seus vizinhos, vestidos com primor, cavaleiros montados a cavalo, todos jovens de cobiçar. Vi que se tinha contaminado, o caminho de ambas era o mesmo. Aumentou as suas impudicícias, porque viu homens pintados na parede, imagem dos caldeus pintados de vermelho, de lombos cingidos, turbantes pendentes da cabeça, todos com aparência de oficiais, semelhantes aos filhos da Babilônia, na Caldeia, em terra do seu nascimento. Vendo-os, inflamou-se por eles e lhes mandou mensageiros à Caldeia. Então vieram a ter com ela os filhos da Babilônia para o leito dos amores e a contaminaram com suas impudicícias. Ela, após contaminar-se com eles, enojada, os deixou. Assim, tendo ela posto a descoberto as suas devassidões e a sua nudez, a minha alma se alienou dela, como já se dera com respeito à sua irmã. Até aqui, li até o versículo 18. É uma parábola muito interessante de duas mulheres que se prostituíram. Buscaram ajuda com as nações pagãs,
adoraram seus ídolos e tentaram fazer alianças políticas com as nações idólatras. Isso foi o caso das duas cidades que são mencionadas aqui, Jerusalém e Samaria. E essas alianças com as nações idólatras, ela é ilustrada com a história de Olá e Olibá, mulheres que cometem promiscuidade sexual. São exemplos disso, então, a aliança de Acás com Tiglat-Pileser, que foi feita a fim de obter ajuda contra os sírios e os israelitas, e a tentativa de Ezequias de oferecer dinheiro a Senaqueribe para que se retirasse, enquanto ao mesmo tempo confiava no auxílio do Egito. Judá, meus amigos, se enfadou da aliança com Babilônia e foi buscar ajuda no Egito. Sabe que os versículos 17 até o 19, eles descrevem essa política vacilante do povo de Deus. Hoje a gente vive também num mundo destruído pelo pecado, maculado pela maldade, onde o conteúdo da maioria dos filmes é a violência, o sexo sem compromisso, o sexo deturpado, a vida frívola dos vícios. E isso é o que tem inundado os sites, os programas de TV, novelas, seriados e filmes. A pureza, a fidelidade, a honestidade, o serviço, a humildade, a mansidão, o amor altruísta, a dedicação, a honra, a justiça, são todos valores que estão desaparecendo do nosso meio. Como Israel, temos nos afastado cada vez mais da Bíblia, temos nos afastado cada vez mais do Deus verdadeiro e as nossas famílias têm se desestruturado. O divórcio tem aumentado, as doenças venéreas e filhos que nascem sem nenhum ambiente de proteção têm aumentado vertiginosamente. As notícias de assassinatos banais. Outro dia, por exemplo, eu vi um caso de um carro que deu uma freadinha de leve, um carro que vem atrás deu uma leve encostada atrás, o motorista de trás ficou tão nervoso que encostou do lado e deu um tiro, matando o filho do condutor. Então, notícias de assassinatos banais, de guerras cruéis, do tráfico de drogas, tráfico de mulheres, o número de crianças que desaparecem, o número de mulheres abusadas, mulheres violentadas em sua própria casa tem aumentado cada vez mais. A mentira tem tornado-se um hábito normal e já não sabemos se podemos confiar nas pessoas, por exemplo, quando fazemos um negócio. A Bíblia já não é mais lida e as filosofias inventadas por pessoas têm se tornado cada vez mais aceitas, praticadas e recomendadas. Estamos adulterando com os princípios satânicos e deixando Deus de lado. Parece que hoje estamos seguindo os mesmos caminhos de Olá e Olibá, adulterando espiritualmente com os ensinamentos e os costumes errôneos e maléficos do mundo secular. Os versos 37 a 39 também me chamaram a atenção. Veja o que diz esses versículos, 37 a 39. Dizem o seguinte: porque adulteraram e nas suas mãos há culpa de sangue. Com seus ídolos adulteraram e até os seus filhos que me geraram ofereceram a eles para serem consumidos pelo fogo. Ainda isto me fizeram no mesmo dia, contaminaram o meu santuário e profanaram os meus sábados. Pois, havendo sacrificado seus filhos aos ídolos, vieram no mesmo dia ao meu santuário para o profanarem, e assim o fizeram no meio da minha casa. Ofereceram seus filhos aos ídolos, diz aqui. Nesse caso, literalmente como sacrifício, no fogo. Mas em nosso caso, nos dias de hoje, muitos fazem isso também. Quando não ensinam a eles, por exemplo, os valores da fé cristã. No verso 38 diz, contaminaram o santuário. Fazemos isso quando esquecemos do papel de Cristo, nosso sumo sacerdote. Eles, nesse caso, diz aqui, profanaram o sábado, ou seja, transgrediram a lei de Deus, porque o sábado é o quarto mandamento da lei de Deus. Você encontra lá em Êxodo, capítulo 20, a partir do verso 8. No verso 37 tem a expressão de novo, né? Diz aqui no versículo 37, usa essa expressão, eles fizeram isso de novo. Ou seja,
a culpa nas suas mãos. O verso 48 diz que o castigo cairá sobre vós. Agora, o que me chama a atenção aqui é que o texto diz o seguinte, ó, no versículo 38, né? Ainda isso me fizeram, no mesmo dia contaminaram o meu santuário, profanaram os meus sábados, e diz que isso foi uma decisão deles, diz aqui, nas suas mãos a culpa. Querido, Deus espera que nós sejamos fiéis. A porta da graça ainda está aberta. Ainda há tempo para aceitar a Jesus e mudar de vida. Agora o texto diz, nas suas mãos a culpa. Sabe o que ele quer dizer com isto aqui? É que o culpado de todos esses males que existiam naquela época, representado aqui por Olá e Olibá, né? Esses males que são descritos aqui no Ezequiel 23, e os males que eu mencionei, que assolam a nossa sociedade em nossos dias, não são culpa de Deus. Deus quer o bem dos seus filhos. Deus quer a nossa felicidade. Deus quer famílias estruturadas. Deus quer ver gente feliz. Deus quer ver gente com prazer. Mas todos esses males são culpa de nós mesmos. Por isso, como a Bíblia diz aqui, né, nas suas mãos a culpa, nós poderíamos dizer também hoje, sofremos porque nós mesmos somos os culpados. Sofremos porque nós mesmos tomamos decisões equivocadas. Nós escolhemos nos afastar de Deus, nós escolhemos não ler a Bíblia, nós escolhemos ser infiéis, nós escolhemos andar longe de Deus e depois queremos ser abençoados. Como é que é isso? Deus está dizendo, hoje você pode tomar a decisão de ser feliz. E por isso nós vamos orar. E por isso nós vamos buscar a direção de Deus. Você quer orar? Vamos junto então? Querido Deus, nesse momento nós oramos. Deus é nosso refúgio, é a nossa fortaleza. Então, Senhor, cuida da gente, protege a nossa vida, derrama o Teu Santo Espírito sobre nós para que a gente possa ser fiel. Que não haja culpa em nossas mãos, mas que haja em nossas mãos a certeza de termos tomado a decisão certa. E a decisão certa é Jesus. Em nome dele nós oramos. Amém. Deus te abençoe, amigo. Lembre-se, seja reavivado por sua palavra.